Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e hoje, sexta-feira, mantendo a tradição, é dia de Rolo de Filme, o quadro com as principais notícias da semana no cinema, no mundo das séries, enfim, como sempre, sendo muito transparente com vocês. Se vocês só se interessam pela notícia do título desse vídeo, é só clicar aqui na linha do tempo e ir no minuto certo para assistir apenas ela. Mas como sempre, claro, eu convido vocês que gostam de filmes e séries a assistir ao vídeo inteiro, que tem muita informação, muito comentário sobre questões de bastidores de Hollywood, enfim, e eu acho que vocês vão curtir, beleza? Vamos partir então para a nossa primeira notícia de hoje. Começando aqui, gente, falando sobre Adolescência, a nova minissérie da Netflix que está sendo amplamente comentada ao longo da semana, como eu cheguei a mencionar, inclusive no meu vídeo, na minha crítica de Adolescência que eu publiquei ainda no último domingo, logo depois de terminar de assistir a essa grande produção que me chamou muito a atenção, que, assim, eu fiquei realmente muito impactado e fazia tempo que eu não tinha uma relação, assim, com uma minissérie, adorei, toda a minha opinião tá lá no vídeo, mas falando que realmente a série se tornou um fenômeno mundo afora, muitas pessoas comentando, falando sobre, e chegou inclusive a ser, essa é a notícia de hoje, que é o que eu tô trazendo hoje, a série mais assistida da plataforma da Netflix ao longo dessa semana. Teve 24 milhões e 300 mil visualizações na Netflix nos primeiros 4 dias, ou seja, do dia 10 ao dia 16 de março. Eu assisti logo nos primeiros dias que lançou. Enfim, nesses primeiros 4 dias a série foi realmente campeã de audiência. E a notícia é que ela só perde entre as produções da Netflix para um filme, tá? Que é The Electric State, o filme da Millie Bobby Brown, com os irmãos Russo, com o Chris Pratt, enfim, que é uma super produção, assim, de muito dinheiro mesmo, assim, de dezenas de milhares, de milhões de dólares, e que inclusive deu uma boa flopada aí, né? As críticas não são boas, o público também não curtiu tanto assim, mas ainda assim é um filme que teve um amplo lançamento, uma ampla divulgação, eles estiveram no Brasil, enfim, e mesmo assim o filme passou da série? Passou, mas são 25,2 milhões de visualizações, então assim, menos de 1 milhão de diferença. E considerando que é um filme e uma minissérie, realmente eu considero os números de Adolescência muito, muito positivos mesmo, tá? Vale dizer, a Netflix divulgou ao longo dessa semana detalhes de como os episódios foram feitos. Eu falei aqui sobre o plano sequência e tal, na minha crítica, e queria só destacar aqui, já que a gente está falando dos números, do sucesso da série, o quão incrível é pensar que realmente todos os episódios foram feitos em plano sequência. O plano sequência no cinema, ele às vezes, muitas vezes, na verdade, o diretor corta. Tem corte, só que a gente não percebe. E ainda assim é um plano sequência. O que importa é a audiência não perceber e parecer que seja um movimento contínuo, mesmo que tenha cortes ali no meio. Adolescência, em nenhum dos episódios tem corte. É tudo feito de uma vez só. Claro, às vezes necessita mais de um take. Vários, talvez. E aí começa tudo de novo. E o ator, o que faz o garotinho, me chama muito a atenção que é o primeiro papel dele. Eles falaram sobre isso, eu vi algumas entrevistas e tal. Ele disse que ele contou com a ajuda ali dos outros atores, da equipe, para conseguir fazer. Mas é o primeiro papel dele numa produção audiovisual, enfim. E ele é o destaque, um dos destaques dessa minissérie. Então, incrível, assim, realmente torço para que cada vez mais pessoas assistam a Adolescência. Uma outra notícia, dando uma apimentada aqui no nosso vídeo, a Gwyneth Paltrow chamou atenção nessa semana falando sobre o novo filme dela com o Timothée Chalamet, que agora está mais em alta ainda do que nunca por conta de ter sido indicado ao Oscar de melhor ator, vivendo Bob Dylan, gostaria muito que ele tivesse ganho, enfim, não aconteceu. E o novo filme dele, e com a Gwyneth Paltrow, é um dos filmes que eu mais aguardo para esse ano, porque é o novo filme do Josh Safdie. O Josh Safdie, junto com o seu irmão, são os diretores são os Safdie Brothers, são os diretores, por exemplo, de Uncut Gems, Joias Brutas, aquele filme com Adam Sandler de 2019, que para mim foi um dos melhores daquele ano, que teve grandes filmes. E eles têm um traço de autoralidade, assim, uma pegada como diretores que eu acho muito incrível. E aqui o Josh Safdie está dirigindo sozinho. Ele vai fazer um filme que chama Marty Supreme. A gente sabe muito pouco sobre esse filme, só sabe que o Timothée Chalamet vive um jogador de ping-pong
E a gente sabe agora também que tem muitas cenas de sexo entre ele e a Gwyneth Paltrow, porque ela falou sobre isso, e ela não falou só sobre isso, ela falou que dispensou, eles resolveram dispensar a coordenadora ou o coordenador de intimidade do set de filmagens. E isso sempre vira notícia. A Nora teve muita notícia por conta disso, deles terem optado por fazer o filme sem um coordenador de intimidade. Porque desde os últimos anos, principalmente após o movimento Me Too, essa figura se tornou considerada muito importante dentro de Hollywood, e faz todo sentido, porque existem muitos relatos de abusos cometidos, de excessos, enfim, de pessoas que se sentiram no mínimo desconfortáveis ao longo de cenas íntimas, e essa figura se tornou muito importante. Mas alguns atores pedem para que saia. Qual é a minha opinião sobre isso? Se for do desejo de todo mundo, aí não tem muito o que discutir. Agora, muitas vezes, dependendo do tom, isso pode ser uma coisa que é necessidade de outra pessoa gostaria que tivesse essa figura, enfim. Isso sempre gera algumas polêmicas, ainda mais sendo a Gwyneth Paltrow, que foi atriz de Shakespeare Apaixonado, por exemplo, filme produzido pelo Harvey Weinstein, e foi uma das pessoas que falou sobre os assédios cometidos pelo produtor, né, da Miramax na época. Então ela agora vem falando que ela dispensou esse coordenador de intimidade, e ela defendeu. Ela falou algumas coisas. Primeiro que ela falou que não sabia que essa figura era utilizada. A Gwyneth Paltrow não vive um papel como protagonista num filme, digamos, sério, já há uns mais de 10 anos, e não é só eu que estou falando isso. Ela mesma diz isso, que esse é o primeiro papel sério dela depois de muito tempo, depois de passar pela Marvel, enfim, outras produções, tá? E ela falou o seguinte, que decidiu dar um passo para trás e tirar esse profissional, porque ela, pelo menos, se sentia muito sufocada com alguém dizendo o que eles deveriam fazer, tá? O Timothée Chalamet vive, né, nesse filme um cara do ping-pong, e a Gwyneth Paltrow, é a esposa de um rival dele. Eu tô falando ping-pong, vocês me perdoem se é tênis de mesa o certo, tá? Mas eu chamo de ping-pong. Ela é a esposa de um rival que vai ter um caso com ele. E aí ela fala: quero dizer, temos muito sexo nesse filme. Tem muito, muito mesmo. Isso também surge como uma tentativa também de dar uma esquentada na pauta ali, de dar claro, causar uma polêmicazinha, fazer o interesse pelo filme crescer. Também a gente não pode descartar que exista isso, tá? Mas ela falou isso, falou que não sabia dessa necessidade, da existência desse profissional e tal, e disse que não se sentia confortável, achou que prejudicava a intimidade entre eles, um coordenador de intimidade. Disse ainda o seguinte, né, que falou para a pessoa, pro profissional ali, que eu sou da época que você ficava nua, entra na cama, a câmera está ligada e pronto. Aí falou: acho que estamos bem, pode dar um passo para trás. Depois ela falou: eu não sei como é para os jovens que estão começando, mas se alguém diz, ok, agora ele vai colocar a mão aqui, eu me sentiria como um artista muito sufocado. Então ela é da opinião que isso atrapalha a performance dela. É uma declaração que não leva tanto em consideração que pessoas que estão começando não são tão seguras, talvez não, muito provavelmente precisam de alguém para cuidar com os limites e tal, embora seja uma pauta delicada que a gente pode entender o quanto pode ser que atrapalhe essa dinâmica. Enfim, isso virou notícia, talvez vai ser mais comentado nos próximos dias. Ela disse ainda que o Timothée Chalamet é um símbolo sexual para o homem pensante. Então, reflitam sobre isso, sobre o que isso quer dizer. Avançando novamente aqui, pessoal, saiu o novo trailer, já tinha saído um teaser trailer, mas agora saiu o trailer de Bailarina, o filme com a Ana de Armas, que é o primeiro filme derivado do universo John Wick, que sai 2 anos depois do John Wick 4, né? O último filme que encerrou ali a trajetória do personagem, teoricamente. Eu digo teoricamente porque aqui a Ana de Armas vai viver a Eve Makarov, que é uma bailarina russa que vira uma assassina que busca vingança contra os homens que mataram a sua família. Mas ela não está sozinha, porque Keanu Reeves... Aí eu confesso que eu não lembro se já estava confirmado ou não, mas eu confirmei com o trailer. Ressurge aqui, revivendo o papel de John Wick. Era claro que isso ia acontecer em algum momento e estava muito evidente que nesse filme ele ia acabar aparecendo, tá? Lembrando, spoiler aqui, tá?
John Wick não morreu no filme 4? Sim, morreu. Aqui a história se passa entre John Wick 3 e o John Wick 4. Então, a gente tem isso, o trailer sugere um embate entre eles importante, e eu tô louco pra ver essa porradaria toda, ver se esse universo continua a mesma coisa. Eu tenho algumas restrições, alguns receios, porque a gente já leu alguns relatos de dificuldades na produção, de roteiro sendo refeito, de muitas cenas sendo refilmadas, então eu tô com um pouco de receio quanto a isso, mas vamos ver. Bailarina, que é dirigido pelo Len Wiseman, estreia nos cinemas no dia 6 de junho, é um lançamento da Lionsgate, beleza? Lionsgate que, como eu disse na semana passada, confirmou que vai haver um John Wick 5, aí a gente não sabe ainda como que vai ser o retorno desse personagem. Eu acho que nas últimas 3 semanas eu falei aqui no canal sobre uma notícia que não é nada feliz, é uma notícia bem triste, por sinal, que é a respeito da morte do Gene Hackman. Gene Hackman morreu alguns dias antes do Oscar, que aconteceu... Aliás, a notícia da morte dele veio alguns dias antes do Oscar, no dia 26 de fevereiro, tá? Já é hoje 21 de março, quase um mês se passou desde que a gente descobriu que o ator lendário, vencedor de 2 Oscars, a sua mulher e um dos cachorros do casal tinham morrido. E ainda não terminou, ainda não se encerraram os mistérios em torno dessas mortes. É impressionante, parece que a coisa realmente não termina, e principalmente eu diria hoje, o que tudo sugere é uma incapacidade das autoridades de conduzir as investigações da melhor forma. Por quê? Eu já falei semana passada sobre como ele teria morrido provavelmente uma semana depois da mulher, ele tinha Alzheimer avançado, é possível que ele não tenha nem se dado conta que ela tinha falecido, e ela teria morrido por conta do hantavírus, ou hantavírus, que é um vírus raro transmitido por roedores, tá? Que gerou uma crise pulmonar e tal. Agora, o que saiu nos últimos dias é que novos mistérios, tá? Porque, segundo as autoridades responsáveis pela investigação, analisando o telefone da esposa do Gene Hackman, a Betsy Arakawa, ela ligou 3 vezes para uma clínica médica no dia 12 de fevereiro. E o dia 12 de fevereiro é um dia depois do dia da morte, que as próprias autoridades e os legistas, enfim, tinham confirmado inicialmente. Tinham indicado que ela tinha morrido no dia 11, e eles encontraram ligações dela para uma clínica médica dia 12, que é muito estranho mesmo. Aí eles falam, na BBC dizem que ela descreveu desconforto relacionado a uma congestão, mas não mencionou nenhuma dificuldade de respirar, falta de ar ou dor no peito, que seriam sintomas, né, do vírus raro esse que ela teria. O médico disse também que ela tinha uma consulta marcada para o dia 10, mas que cancelou porque precisava cuidar do Gene Hackman, e na manhã do dia 12 ela entrou em contato de novo, e solicitaram que ela comparecesse à tarde. Ela não foi, e aí o consultório ligou várias vezes para ela e não teve retorno, ela provavelmente teria falecido ali. Aí já estão questionando a causa da morte dela, né? Teve um médico que deu uma entrevista para a imprensa internacional que disse que todos os médicos estão quebrando a cabeça para saber se realmente o hantavírus é a causa da morte dela. Enfim, porque essa crise respiratória causada por esse vírus não é repentina, ela vai piorando ao longo de vários dias, e ela não se queixou disso quando ligou para o médico. É tudo muito estranho, é tudo muito nebuloso, como realmente não se conclui esse caso, e eles também não têm paz, né? E também, para quem ficou pensando, como eu fico pensando muitas vezes, o cãozinho deles que morreu, provavelmente, segundo o hospital veterinário que fez o laudo e tal, ele teria morrido de desidratação e fome, porque os tutores, né, faleceram, enfim, ele ficou sem comida, sem água. Mais uma questão triste durante essa notícia, né? E os outros cães deles estavam vivos e foram encaminhados para adoção. Eu espero que esse caso tenha uma conclusão em breve. Eu estou trazendo ainda porque, assim, era uma lenda do cinema e me chama muito a atenção como isso não se fechou ainda, tá? Um outro trailer, na verdade, um teaser aqui, a Warner divulgou essa semana o primeiro teaser de um dos filmes que eu tô aguardando bastante esse ano também, tá? Que é o One Battle After Another, que é um novo filme do Paul Thomas Anderson, o PTA, um dos melhores diretores da atualidade, dos últimos vários anos, segundo eu mesmo e muita gente, e é um filme
estrelado no papel principal pelo Leonardo DiCaprio, o melhor ator dos últimos anos também. Um dos melhores, sem dúvida, para mim é o melhor dos últimos anos. Dos últimos, sei lá, da última década, digamos, ou mais. E esse vai ser o primeiro filme do Paul Thomas Anderson depois do Licorice Pizza, de 2021, que foi muito aclamado pela crítica, mas eu adorei mesmo, mas é um filme que não fez muito sucesso. Aliás, não fez nada de sucesso de bilheteria, foi um filme bem problemático nesse sentido, a gente já fala um pouquinho mais sobre isso. O teaser vale a pena olhar, é 20 e poucos segundos, mostra só os personagens disparando armas num campo meio deserto, com a personagem principal, que é vivida pela Teyana Taylor, grávida, atirando com um rifle, e o DiCaprio bebendo e observando tudo. E a gente ouve um narrador perguntando o que você vai fazer com esse bebê, e o DiCaprio fala em algum momento, justo quando você acha que tem tudo sob controle, e acaba o teaser. Esse filme também tem o Sean Penn, então mais um ator de peso, tá? E tem outros nomes envolvidos também. Enfim, a gente não sabe quase nada sobre esse filme, não tem nenhum detalhe sobre a história que tenha sido revelado, saiu só esse teaser e provavelmente o trailer vai sair na próxima semana. Questões de mercado. Dizem que esse filme vai ser o mais caro já feito pelo Paul Thomas Anderson. A Variety chegou a noticiar que vai custar mais de 100 milhões de dólares. E o valor mais recente que eles têm é de 140 milhões de dólares. Isso é, no mínimo, ousado de parte da Warner, que tem, por exemplo, ao longo desse ano, filmes como, por exemplo, o Mickey 17, que foi um grande investimento feito no Bong Joon-ho e que não recuperou, não tem uma tendência de recuperar na bilheteria. Dá pra dizer que deu uma boa flopada. Agora vai ter mais esse filme, que é um filme de um diretor que é muito aclamado, mas não é necessariamente um sucesso de público. O próprio Licorice Pizza perdeu dezenas de milhões de dólares, né, depois do lançamento, porque não conseguiu recuperar um orçamento de 40 milhões de dólares. Então, vamos ver, né? Tem DiCaprio, tem o Paul Thomas Anderson, então vamos ver o que acontece nesse caso aqui. Eu espero que dê tudo certo, mas, enfim, é um ano bem complicado para a Warner em termos de grandes lançamentos e filmes de muito, muito orçamento, né? Tem o Superman esse ano, né, do primeiro filme do universo da DC, mas é difícil que salve o que muitos filmes podem dar de prejuízo. Só para comentar, o One Battle After Another vai ser a 6ª colaboração do Paul Thomas Anderson com o compositor que faz a trilha sonora, o Johnny Greenwood, que é o cara do Radiohead. Então é um colaborador já de longa data do Paul Thomas Anderson. E por fim, pessoal, Carla Sofia Gascon ataca novamente. Vamos relembrar rapidamente aqui. Carla Sofia Gascon, eu já falei muito sobre isso aqui no canal, assistam os vídeos. Ela tava fazendo história, aliás, ela fez história, sendo a primeira mulher trans indicada ao Oscar, e ela faria mais história porque ela não tinha tanta chance de ganhar, nunca teve entre as primeiras ali, mas o filme, Emília Pérez, tinha a chance de ganhar muita coisa, ela poderia subir no palco, enfim, e ela tinha alguma chance de vencer. Essa chance dela vencer foi literalmente por água abaixo quando ela foi cancelada semanas antes do Oscar, por conta de tweets antigos dela, principalmente de 2020 para cá, mas tem coisa de 2016, descobertos por uma jornalista muçulmana que revelavam ali preconceito dela com os muçulmanos, ela fazia diversos comentários preconceituosos, racistas, enfim. E a campanha dela afundou. E a do filme afundou muito junto. Emília Pérez ainda ganhou algumas coisas, a Zoe Saldanha ganhou e tal, mas ela prejudicou muito. Esse caso prejudicou muito a campanha. Ela chegou a ser excluída da campanha, de aparições públicas, até que no fim ali a coisa deu uma amenizada e a Netflix levemente se reaproximou, levou ela pro Oscar, quando se considerava que ela nem iria mais e tal. Enfim, a coisa deu uma aliviada, tá? Agora ela voltou a dar declarações públicas porque ela lançou o livro dela, Lo que queda de mí, O que sobrou de mim. Lançou esse livro na quinta-feira e aí deu entrevista e tal e mostrou que ela resolveu ir pra cima mesmo, assim. E não ter mais uma atitude de ficar se desculpando e tal e contra-atacar, digamos. Ela não está sendo atacada mais, mas contra-atacar tudo que ela acabou
que ela acabou vivenciando, tá? Um detalhe, chegou a ser dito, e eu cheguei a falar nesse canal porque eu li essa notícia, de que uma editora espanhola, no meio dessa polêmica, tinha cancelado o contrato para publicar esse livro. Segundo a Carla Sofia, a primeira coisa que eu pensei foi isso, mas não tinha, ela publicou o livro. Segundo ela, para falar a verdade, ela disse o seguinte, para falar a verdade, nunca houve contrato entre ela e essa editora. Eles disseram o que disseram, mas nunca houve nada. E eu não sei se ela tá falando a verdade ou não, mas eu não duvido nada. No meio dessas polêmicas, desses cancelamentos, muita gente tenta aparecer também para jogar mais uma pedra e acabar ganhando algum buzz, tá? Mas enfim, o livro foi publicado. E ela disse nesse depoimento nessas entrevistas, que ela acredita que teve uma campanha contra ela. Eu não descarto, isso acontece muito em campanha de Oscar, eu falei sobre isso, que pessoas ligadas a campanhas de outros filmes tenham ajudado a resgatar esse tipo de coisa, mas a jornalista que fez essa descoberta no Twitter desdenhou dessa hipótese, deu risada, inclusive, disse que ela tem esse hábito de olhar tweets antigos e tal, e ela fez uma coisa muito básica. E, de novo, o que sempre me chamou a atenção disso é que a Netflix não tinha feito isso. A Netflix, que era a distribuidora do filme, não tinha feito esse trabalho de dar uma varredura ali nas redes da sua protagonista, principalmente considerando que ela era a cara da campanha. Ela rechaçou ali. Ela falou que chegou a contemplar o impensável, e a gente pode entender o que ela quis dizer com isso, porque realmente não entrando no mérito aqui do que ela disse, eu já já opinei sobre isso, está muito claro o que ela disse, mas o nível de cancelamento também foi muito grande, então dá para imaginar o que se passa na cabeça de alguém que passa por isso. E agora ela meio que contra-atacou mesmo. Ninguém tem que me perdoar por nada, se alguém se sente ofendido pelo que eu fiz na minha vida, que venha me contar. Ok. Disse ainda que ela foi acusada de ser de extrema direita, de ser racista, e que ela não é nada disso, que ela fez ao longo de toda a vida dela foi combater todo esse tipo de coisa. E aí ela deu uma declaração mais forte, que é o que virou notícia na maior parte dos portais e tal, que ela se descreveu como menos racista do que Gandhi. E eu fiquei pensando exatamente o que ela quis dizer. Gandhi tem, ao longo da sua juventude, posicionamentos considerados racistas, apesar de ter evoluído depois quanto a isso. Enfim, não sei, talvez por isso que ela falou isso, tá? Mas isso foi obviamente o que chamou mais atenção de toda a imprensa. Recentemente, na semana passada ou retrasada, a Netflix adotou uma postura de uma possível reconciliação e tal. Um dos CEOs, o Ted Sarandos, disse que trabalharia de novo com ela, né? Falou que tem que ter um pouco de graça tipo de algo superior assim, quando as pessoas cometem erros, e nós temos essa qualidade. Então não fechou as portas para Carla Sofia Gascon. Eu fico curioso para saber o que vai acontecer com a carreira dela em Hollywood. Ela, apesar de tudo que se pode dizer de Emília Pérez, eu acho que a performance dela é boa, acho que ela entregou muito ali como atriz, e tô curioso para saber o que vai acontecer, lembrando que ela falou coisas terríveis, mas o que mais prejudicou ela no Oscar foi ter falado mal do Oscar, né? Ela deu umas pedradas no Oscar, e isso obviamente foi o que mais prejudicou ela ali. Enfim, as hipocrisias. Era isso que eu tinha para dizer hoje, pessoal. Essas foram as notícias dessa semana, que se encerra, porque hoje é sexta, no dia 21 de março de 2025. Beleza? Era isso, até o próximo vídeo e tchau!